Muito bem, meus amigos, vamos lá. Retomando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Futuros, item número 9, Paraíso, Inferno, Purgatório e Paraíso Perdido. Nós vamos aqui dar sequência no nosso estudo a partir da questão 1016. Nós vimos na anterior a respeito de duas questões, 1014 e 1015, a 1014 dividida em, também no item A, falando sobre a vida, né, de muitos espíritos no inferno, e os espíritos aqui, então, os nossos instrutores, trouxeram para nós aqui explicações dessa visão, muitas vezes limitada e equivocada, que os espíritos têm, né, baseado primeiro em suas crenças e segundo no próprio estado moral em que eles se encontram no plano espiritual. Portanto, eles vão fazer uma interpretação a partir daquilo que eles veem como sendo suas realidades. Naturalmente, essas realidades que são mutáveis, né, que elas são temporárias, porque conforme o espírito vai se esclarecendo, ele vai também ampliando sua visão a respeito da própria realidade. André Luiz, por exemplo, quando ele desencarnou, e nós vimos lá no início do nosso lar, ele tinha uma impressão do mundo espiritual bastante dramática, né? Porque aquela era a sua realidade duradoura durante tanto tempo, e nos relatos que ele traz para nós sobre a sua condição física, por exemplo, né? Maltrapilho, magro, sujo, né? Que inclusive, né, o Pietro lá no filme Nosso Lar, ele interpretou muito bem, né, e fizeram muito bem aquele cenário, aquelas condições em que ele se apresentava. Então, para ele, aquela era a realidade. E duradoura como foi, né, fortalecia cada vez mais aquela impressão. Mas a partir do momento em que ele mudou de plano, né, mudou de ambiente, apresentando ali novas condições, ele começou então a perceber, né, essa grande diversidade que existe nas condições e percepções dos espíritos, a partir daquilo que nós estudamos ontem, inclusive no Evangelho, no Evolução em Dois Mundos, sobre as diferentes faixas vibratórias que existem no plano espiritual, né? Então, não faixas vibratórias no sentido de camadas que se sobrepõem, mas faixas em que espíritos estão no mesmo plano, mas em frequências diferentes. Aqueles vivendo, aqueles que apresentam uma condição inferior, apresentando um grande sofrimento, e aqueles outros, né, em condição mais feliz, que se mostram ali numa frequência mais elevada. Então aqui, depois na 1015, nós vimos também sobre o que se deve entender por alma penada, né? Aí nós tentamos aqui compreender, né, o significado dessa expressão, falando para nós então, alma penada vem de pena, vem de penalização, vem de castigo, né? E aí então nós temos sempre aquela figura que se mostra para nós na ficção, nos filmes, né, nas produções da televisão e tudo mais, mostrando que a alma penada é aquela alma sofredora que muitas vezes se encontra presa num local assombrando aquele ambiente. E aí então nós vemos aqueles lençóis esvoaçantes, correntes amarradas nos pés. Então essa é a imagem que é passada para nós de uma alma penada. Mas aí então, o que nós vamos valorizar, porque essa aparência física que os espíritos mostram no plano espiritual é construída através do seu condicionamento mental, a partir da realidade que eles constroem mentalmente, que depois acaba repercutindo no seu corpo espiritual, no seu perispírito, né? Bom dia, Tic-Tac, bom dia, Flávio. Então reflete no seu perispírito. Mas o que nós aprendemos na doutrina espírita, que é o mais importante, nós não temos preocupações com formas, mas preocupação com essência, como Kardec sempre lembra. Porque a alma penada, aquilo que ela mostra, na verdade, é uma representação do seu mundo interior. Então, é aquele sofrimento, né? Como é colocado para nós aqui na resposta,
uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita ao vir comunicar-se convosco. Aí eu trouxe, inclusive, para vocês aquela reportagem, né, do Museu das Almas do Purgatório, que falava sobre essas almas sofredoras, né, e as manifestações de efeitos físicos, né, que mostravam ali a sua condição, eram, na verdade, pedidos de prece. E a igreja, né, que se encontrava perto do museu dedicava então ali as suas preces também para essas almas, né? Então nós vimos isso falando um pouquinho sobre o inferno, sobre o sofrimento, sobre essa ideia do purgatório. Já na questão 1016, que é a nossa questão atual, nós vamos falar, né, em que sentido se deve entender a palavra céu. Então nós vimos que no início nós falamos aqui desse capítulo, né? Kardec já foi apresentando para nós aqui a questão do purgatório, depois ele falava para nós dos espíritos que diziam estar no inferno, vivendo ali as torturas do inferno, a alma penada também, que é uma alma sofredora, e depois aqui, né, a questão 1016, que fala sobre o céu. Então nós estamos trabalhando ali nas diversas dimensões. Quando se fala em alma penada, em lugares assombrados, inevitavelmente eu acabo lembrando, né, desses programas que tem até um programa um canal fechado, né, que tem dois programas curiosos, que é um programa que fala sobre caçadores de fantasmas e um outro que fala Um Espírito no Meu Filho, que na verdade é um programa que fala sobre depoimento de crianças que se lembram de existências anteriores, que se lembram de suas reencarnações. E aí então nessas lembranças falam ali de guerras, falam de dados da família, de questões geográficas, né? Isso causa um grande alvoroço. São programas produzidos nos Estados Unidos, né? E lá então acaba entrando em contradição exatamente com o pensamento religioso dominante, que é o pensamento evangélico, né? Das igrejas evangélicas. Mas no outro programa que fala sobre caçadores de fantasmas, é bastante curioso que a gente vê, né, esses caçadores, né, com todas as suas parafernálias tecnológicas, usando ali, né, termômetros, câmeras, microfones, medidores de frequência de campos eletromagnéticos. Eles espalham para o ambiente para poder detectar a presença de espíritos, que eles consideram como almas penadas, né, já que o espírito se encontra preso naquele local e assombrando, né? Então eles são convidados por proprietários desses locais, que têm ali aquelas histórias, né, que são contadas, falando sobre ali aparições, visões, impressões e tal, e eles então vão comprovar. E aí o detalhe, né, que eu sempre comento com vocês que é muito engraçado, é que eles procuram comprovar a existência dos espíritos e só. Né? Então quer dizer assim, olha, eu vim aqui dizer para você que nós percebemos a presença de um espírito naquele local. Né? Um episódio que eu assisti recentemente, eu não costumo assistir, mas nesse em especial, porque eles falavam de um hangar, onde tinha ali o Enola Gay, né, que é o avião que soltou ali a bomba atômica lá em Hiroshima. Então aquele hangar tinha esse avião, me chamou a atenção, fui olhar, e eles então caminhavam por aquele hangar, porque tinha aquela história de espíritos, né, da Segunda Guerra Mundial que se encontravam ali presos, né? Então eles pesquisavam. Então essa é uma característica de alma penada, né? E para outras pessoas também de outras religiões, que são pessoas naturalmente ou apenas espiritualistas, eles então comentam que peraí só um pouquinho. Então eles comentam que são espíritos que não resolveram, né, as suas pendências aqui no mundo material. O próprio filme Ghost mostra isso, né? Então, enquanto os espíritos não resolvem aqui as suas pendências, eles acabam ficando presos até que a solução seja apresentada e eles sejam então levados para o céu, dentro daquele túnel de luz que é mostrado nos filmes. Né? Então, essa é a característica de alma penada que a gente vê. Desde aquelas assombrações até um espírito sofredor apenas, né,
Passou? Qual foi a vez, que número foi esse de exibição, embaixador? Vamos ver se você consegue imaginar. Foi já o 1500? Ah, foi 657? Eu achei que já era 1500. Porque eu lembro que eu assisti umas 500, né? Pois é. A gente já decorou fala, né? Você pode assistir dublado, legendado, que você já decora falas, né? Então é assim, mas é um ótimo filme, né? Um filme que é bastante... É um filme romântico, é um filme sensível e um filme que mostra para nós uma perspectiva do mundo espiritual. Pois é, já virou cartão de crédito, Dudu, né? Bitcoins virou já. Então, mostra para nós uma imagem do plano espiritual que, ainda que seja fantasiosa, nos aproxima bastante dessa realidade, né? Então é bem interessante a gente ver isso. Mas esse aqui foi o resumo, então, de Alma Penada que eu queria passar para vocês, né? Bom dia, André. Na questão 1016, então, em que sentido se deve entender a palavra céu? Antes de nós começarmos aqui, eu fiz uma pesquisa, antes de começarmos o estudo de hoje, eu fiz uma pesquisa, né, e acabei encontrando aqui na revista Super Interessante, né? Tá certo. Então, eu peguei aqui na revista Super Interessante a visão de paraíso de diversas religiões, né? Mas antes eu tinha encontrado, né, um site evangélico que trazia a visão de céu de várias religiões. Então é bastante curioso a gente sempre chamar atenção, né? Aliás, é importante a gente chamar atenção que toda vez que a gente vai encontrar um artigo, uma reportagem que diz assim, a vida após a morte de várias religiões, o céu de várias religiões, o inferno de várias religiões, a gente pode ter certeza que a gente vai encontrar erro. Porque se o próprio religioso, o próprio adepto daquela crença, não consegue escrever da forma correta, exatamente porque o estudo necessita de um profundo, né, de um profundo conhecimento, então geralmente a gente coloca ali a nossa visão e acaba cometendo um ou outro equívoco. Imagina de quem não é, que vai falar de várias religiões ao mesmo tempo. Mas nesse site evangélico, então, eu vi ali, né, o céu de várias religiões. E ele falou de religiões tradicionais, incluindo, né, o espiritismo, sendo ali considerado como religião, né, a religião judaica, islâmica, cristã, né, entre outras. Então, nesse artigo, que era um artigo, na verdade, não apenas trazendo esclarecimento, mas era um artigo crítico, fazendo com que prevalecesse naturalmente a opinião daquela religião, né, porque ele mostrava ali as contradições das religiões comparada com a visão dele de religião, né? Então ele colocava ali várias passagens, né, várias citações bíblicas, colocando ali para nós que os evangelistas falavam sobre o paraíso, né, as cartas de Paulo falavam sobre o céu, né, as promessas do céu, que, por exemplo, que você utilizará roupas brancas e você estará na presença de Deus, né? Enquanto os muçulmanos falavam que você usará uma roupa azulada de seda com braceletes de ouro, né? Outros falavam sobre ruas de cristal e palácios de mármore. Então essa é a visão do céu, né, para muitas religiões, trazendo ali, né, uma imagem material daquilo que nós entendemos aqui como beleza, como riqueza e tudo mais, né? Enquanto que no mundo espiritual nós levamos para lá essa estrutura e vivemos então por toda a eternidade, né? Além, claro, de muitos prazeres que são vividos no céu, né? Então falam sobre as refeições que você vai receber todos os dias, né? Que as mulheres olharão para os homens puros, né? Com a visão islâmica, se encontra inclusive lá no Alcorão isso. Então mostra assim tudo aquilo que a gente vive de prazer no mundo material, e a partir até mesmo de uma visão muitas vezes patriarcal, né, dependendo da região e tudo mais. Então você tem ali, né, das mais variadas, né, são versões, né, de fato, né, Tico Teco? São versões do mundo espiritual, cada um dentro do seu ponto de vista. Então eu trouxe para vocês aqui, só para a gente poder ilustrar. Bom dia, Gilda. Aqui então a revista Super Interessante, aqui na seção do Mundo Estranho, né, que é uma seção bastante curiosa, embora Mundo Estranho seja um nome assim meio complicado, é um trabalho muito sério, né, e bastante
instrutivo também. Então aqui esse artigo foi publicado em 2017, na verdade em 2017, atualizado em 2018, e o título é Como são os paraísos das outras religiões? Conheça o ambiente celestial segundo diferentes tradições religiosas. Tiago Cordeiro e Maurício Oliveira foram os articulistas então que redigiram esse texto. Então aqui ele começa primeiro falando sobre o islamismo. Então ele diz assim para nós: não acredita em pecado original, como fazem o judaísmo e o cristianismo, e por isso considera que o paraíso, ou Janá, é o destino de todas as crianças. Para os adultos que conquistaram o mesmo direito, esse é o lugar de jardins vastos, com rios de leite e de mel, onde todos os desejos são concedidos. Vestidas com tecidos mais caros e confortáveis, e usando joias do tamanho de frutas, as pessoas participam em jantares em palácios de ouro, com vinhos que não provocam bebedeira nem ressaca. Para cada escolhido, dependendo da tradução, são oferecidos pelo menos 80.000 escravos com 72 companheiras virgens. Então aqui, a interpretação feita pela revista. No candomblé, então a gente vê aqui naturalmente a visão patriarcal de uma sociedade no Oriente Médio. Nós vemos ali que no Oriente Médio nós temos então essa visão ainda do homem prevalecer e a mulher ali tendo uma posição, infelizmente, ainda bastante submissa. Aqui é da revista super interessante, tá, o Tic-Tac? Candomblé. A gente vê que é exatamente isso, o importante é a gente perceber que nós, então, transferimos para o mundo espiritual as nossas crenças e o nosso entendimento a respeito da felicidade. Vocês se lembram, que quando nós falamos sobre felicidade, ela é muito relativa, porque nós confundimos prazeres, satisfação, segurança, estabilidade e tudo mais com felicidade. Então, por isso, é importante a gente pensar dessa forma. O que mais que nós temos aqui? Só um instantinho aqui. Espera um pouquinho só. Aqui, por exemplo, olha só. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Um instantinho só. Está aqui, ó. Só para vocês verem algumas citações do islamismo aqui agora, a partir dos textos sagrados. Então mostra para nós aqui, por exemplo. Na nona surata, então deixa claro que o paraíso destinado aos fiéis de Alá está localizado exatamente no Jardim do Éden, local onde, à semelhança do Evangelho de João, existem muitos abrigos encantadores. Nós temos aqui também na surata, dizendo para nós aqui também que o Éden muçulmano abrigará homens que portarão braceletes de ouro e pérola e, diversamente do que afirma a Bíblia, estarão vestidos de roupas verdes tecidas de tafetá, onde repousarão sobre os tronos. Então ele coloca diferente da Bíblia, porque na Bíblia fala que usarão roupas brancas, e aqui fala sobre roupas verdes, não azuis, como eu comentei com vocês. Na surata também diz aqui para nós: não faltará alimento, o qual será servido de manhã e à tarde. E depois aqui diz para nós aqui: mulheres serão outra dádiva de Alá e os seus servos fiéis, que estarão junto deles e trocarão olhares com os salvos. Isso na surata 37, das quais também usufruirão do paraíso posto, usufruirão ninguém menos que Eliseu e o profeta Ezequiel. Então aqui são trechos dos próprios livros sagrados do Islã. Depois ele diz para nós aqui no candomblé, vamos lá. São trechos pequenos,
Para a religião brasileira de origem africana, em especial da região onde fica a Nigéria, o universo teve início no Orum, o espaço infinito e sem forma, governado por Olorum, o Deus que criou todas as coisas. É ali que os orixás passam a maior parte do tempo. Isso quando não estão no Aie, o mundo físico que conhecemos, interagindo com os seres humanos e cuidando do funcionamento da natureza. As pessoas que morrem podem seguir para Orum caso tenham cumprido seu destino em vida, e ali se tornam ancestrais divinizados, que convivem com os outros deuses e antigos reis e guerreiros. No hinduísmo, vamos lá, o que pensam os indianos, né? Antes de encarnar novamente, a alma das pessoas corretas segue para um dos 7 Svarga, ou mundos celestiais, localizados acima do Monte Meru, um local mitológico que tem 5 cumes. Quanto mais elevado o espírito, mais alto o mundo para onde ele segue, até ter o direito de se tornar vizinho de Vishnu, o Deus responsável pela manutenção do universo, cuja residência é guardada por Aivarata. Quem consegue chegar até ali já está muito perto de Moksha, o estado de libertação total do ego. A maior parte das almas fica no segundo nível, chamado Swarga Loka, um ambiente de prazeres intensos. Né? E o detalhe que a gente percebe, né, é que essa questão de geografia, quanto mais puro você é, mais alto você fica. É exatamente aquilo que nós conversamos ontem, a ideia da geografia, da distância geográfica. Né? O inferno fica no subsolo, enquanto o paraíso fica na cobertura. Né? Então, mais ou menos com essa ideia. Então, como nós pensamos assim, se você vai morar num prédio e você mora na cobertura, naturalmente você mora, né, no lugar mais caro, né, no espaço mais caro. E se você vai para o céu, você naturalmente vai para a montanha mais alta. Se você vai para o céu, você vai para o primeiro céu, né, ou para o 7º céu, que é o céu mais alto. Então, naturalmente essa interpretação que nós fazemos a partir da realidade que nós vivemos, das nossas percepções e dos valores que nós damos para as coisas materiais. Né? Depois aqui o próximo item, vamos lá. Nós vamos agora para o sikhismo. Sikhismo diz assim para nós: de acordo com essa crença surgida na Índia no século XVI, o ciclo de nascimento e renascimento em busca da união plena ao Criador é o principal objetivo de cada existência. O céu é, acima de tudo, uma condição mental, que a alma experimenta enquanto medita e se aproxima dos mistérios do universo. A pessoa pode até mesmo se sentir em um lugar muito claro e confortável, de prazeres intensos. Aqui não se fala exatamente qual a natureza desses prazeres, né? Se é o prazer do espírito, se é o prazer físico, né? Então a gente vê que no caso da religião islâmica, ela fala de prazeres físicos, né? De comida farta, de riquezas, de mulheres, né? Por ser uma sociedade patriarcal. Agora aqui a gente percebe também um lugar confortável de prazeres intensos. Poderíamos interpretar, por exemplo, como o êxtase, né? Que é relatado, nós conversamos no último encontro, sobre Santa Teresa d'Ávila, que sentiu um prazer indescritível, junto com uma dor também indescritível, nesse estado de êxtase, quando ela sentiu o coração atravessado por uma seta, né, por uma flecha. Então a gente vê assim que essa questão dos prazeres intensos, para nós ele não é claro ainda o que significa, não são claros ainda o que significam, né? Mas isso não é o que importa, nem mesmo a preocupação com as encarnações próximas anteriores. O momento presente é que interessa, porque é quando o fiel pode abandonar as dores que caracterizam a vida neste plano. Budismo é a 5ª religião que nós vamos analisar. Existem dezenas de diferentes paraísos, mas todos fazem parte da mesma realidade ilusória, chamada Sansara. As almas que acumulam bom karma seguem para diferentes locais de acordo com a sua função em vida. Guerreiros dedicados seguem para um lugar diferente, por exemplo, de um comediante que cumpriu a tarefa de alegrar as audiências.
Olha que curioso aqui, né? Só abrindo um parêntese, nós vemos aqui que os guerreiros e os comediantes, só para trazer uma ideia, são duas atividades que nós fazemos que eles não classificam se é melhor ou pior. O guerreiro tem a função dele, não de destruir, de matar, mas a gente pode entender no sentido de proteger, né? E no caso dos comediantes, de alegrar a vida das pessoas. Então, uma coisa que a gente pensa, né? Ah, ele morreu, o que ele era? Comediante, ele não fez nada. Nós tivemos até esse ano, ou foi o ano passado, no fim do ano passado, acho que foi esse ano, que falava sobre o dia do circo, o dia do palhaço, e fizeram muitas reportagens. E mostravam, né, na reportagem que eu vi, os grandes nomes, os grandes palhaços que já viveram aqui no Brasil, né, já desencarnaram e tudo mais, fizeram histórias, os circos e tudo mais. E aí então aquela pessoa desencarnou e aí faz uma comparação. Ele foi um palhaço. O outro foi o médico. Nossa, o médico é muito mais valioso do que o palhaço. E aqui nesse trecho do budismo, que a gente percebe que é uma filosofia bastante profunda, que vê a essência das pessoas, mostra o comediante que cumpriu a tarefa de alegrar as audiências. Então olha que bacana essa visão, né? A gente começar a olhar, porque ele foi médico e o outro foi ali considerado lixeiro. E aí, então, o médico e o lixeiro, quem é mais importante? Cada um cumprindo o seu papel. O importante não é o seu trabalho, o importante é a forma como você cumpre o seu trabalho. Você pode ser aquele indivíduo da limpeza pública que cumpriu o seu papel, né, com toda a dignidade, com toda a humildade, e você pode ser aquele médico arrogante. Então, na verdade, o que conta para nós é a essência, como é mostrado para nós aqui, por esse trecho, né, de bastante sabedoria. Né? Então, diz para nós aqui também, né, o soldado colocou, né, depende socialmente, né, é o médico, né? Socialmente é o médico, mas na vida todos são importantes, né? Pois ainda depende do médico, né, soldado? Tudo é relativo. Cada indivíduo ali tem o seu... O que vale é o papel dele, né? O papel dele no mundo, para ele próprio, né? E naturalmente as tarefas que ele cumpre ali também, a sociedade se beneficia, mas não significa que ele necessariamente vai ser beneficiado por isso, né? Então, tudo é teoria, né? Então, assim, em termos de profissão, cada profissão tem ali a sua importância. Em termos de execução, aí depende de cada indivíduo. Mas vamos em frente, vamos seguir aqui, vamos viajar para o céu. Um desses espaços, chamado Trayatisma, é ocupado por deuses que fazem companhia a pessoas avançadas. Um dia vivendo ali é o equivalente a 100 anos do nosso plano. Os monges podem ajudar, rezando pela alma de quem acabou de morrer. Mas o objetivo dos budistas não é chegar a esses lugares que são provisórios. O importante é não focar nos prazeres temporários, e assim, na busca pelo nirvana, o estado de iluminação que está muito além de qualquer tipo de céu. Depois aqui embaixo, cristianismo. Segundo a tradição judaica anterior, o paraíso católico consiste em um céu sobre as nuvens que serve de moradia para Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, os santos, os homens do clero que cumpriram sua missão, os antigos profetas e as pessoas que foram batizadas e aceitaram os ensinamentos. Os critérios para quem pode ou não entrar entre as pessoas comuns ainda hoje são motivo de discussões, né? E nessas leituras eu acabei encontrando aquele artigo que, quando o Papa Francisco, logo que ele assumiu, né, o seu pontificado, ele consolou um garoto, né, que tinha perdido o cãozinho. E aí ele falou que o paraíso está aberto a todas as criaturas. E aí então o artigo fez ali uma retrospectiva, lembrando do Papa Pio IX, no século XIX, que disse que os animais não vão para o céu porque eles não têm consciência. Depois mostrou que o Papa Bento XVI dizia que o animal, quando ele morre, simplesmente termina a sua existência. O Papa João Paulo II já dizia, né, que o céu está aberto também, né, em outras palavras, também está aberto
a todas as criaturas, né? Então a gente vê que se nos animais provocam essas divergências todas, né, aqui para os homens também não é diferente, né, onde cada um faz uma interpretação. A sétima religião, confucionismo, descrita na China a partir do século XII a.C., durante a dinastia Zhou e incorporada à religião a partir do século VI, Tian é a terra onde ficam as casas dos celestiais mais nobres e dos antigos guerreiros e imperadores. Trata-se de um lugar com personalidade própria que acompanha a vida dos humanos e os abençoa ou se irrita com eles. É um território, mas também um dos deuses mais poderosos. Oitavo, Shintoísmo. A religião mais praticada do Japão, surgida no século VII e com 120 milhões de seguidores no mundo, prevê a existência do Takamagahara, um espaço ligado ao mundo terreno por uma ponte que flutua sozinha, chamada Ama-no-Ukihashi, e que só pode ser atravessada pelas pessoas que conquistaram o direito de conviver com os seres celestiais, os Amatsukami, em especial Amaterasu, a deusa que cuida do sol. Judaísmo. Localizado acima da terra, o Shamaim é um domo onde vivem Yahvé, ou Javé, ou Jeová, os anjos das mais variadas categorias e todas as pessoas que viveram uma vida justa e mereceram o céu. Uma vasta tradição judaica organiza esse mundo em 7 diferentes territórios, cada um governado por um arcanjo diferente. Mais próximo da Terra, por exemplo, seria Rafael, espaço liderado pelo arcanjo Gabriel, onde ainda hoje viveriam Adão e Eva. A versão celestial de Jerusalém estaria em Maom, o 4º céu do arcanjo Miguel. O 7º, gerenciado pelo arcanjo Cassiel, ficaria o Palácio de Deus. A literatura antiga dessa fé admite outras versões. No 2º livro de Enoque, uma obra apócrifa, existem 10 céus diferentes, e não 7, e o inferno fica em um deles, o 3º. E para concluir, Espiritismo, aí tem a foto bonitona aqui de Kardec. Para os seguidores da doutrina estabelecida pelo professor francês Allan Kardec, como eu falei para vocês, né, não existe um céu definitivo. Interessante quando alguém escreve assim, né, tal coisa na visão de várias religiões. A gente sempre vai encontrar algum equívoco, né? Então aqui a religião, né, o espiritismo foi estabelecido por Kardec, né, na visão deles, né? Mas vamos lá. Mas a alma reencarna sucessivas vezes em busca da evolução espiritual. À medida que vai melhorando em termos de autocontrole e caridade para com o próximo, ela segue para diferentes planetas, luas e todos os corpos celestes que existem em todo o universo. Dentro do nosso sistema solar, a Terra é o 2º lugar menos evoluído, melhor apenas que Marte. Em Vênus e na Lua, as almas que viveram uma vida justa seguem adiante para continuar seu aprendizado num ambiente mais pacífico. Já em Júpiter, viveriam as almas mais elevadas de toda a vizinhança. Ali, segundo a descrição publicada por Kardec em 1858, o espírito do compositor Wolfgang Amadeus Mozart vive em uma mansão suntuosa. Né? Então a gente vê assim que a revista aqui ela pegou assim a parte mais folclórica, né, ou a parte mais figurada do espiritismo, né, muito mais se preocupando em falar que Mozart vive numa mansão em Júpiter do que falar sobre a necessidade da transformação moral do indivíduo, né? Mas de qualquer forma, está aqui então, né, uma visão superficial, bastante resumida e tudo mais. Então, mostra para nós a visão dessas diversas religiões no plano espiritual. O detalhe, né, que o Braz até tinha colocado um pouco mais acima, né, Braz?
que é aquela que nós lemos tinha uma certa coerência com essa realidade do plano espiritual, nós percebemos que todas as religiões trazem na essência a ideia da felicidade do espírito e a necessidade da sua depuração para alcançar esse estado de felicidade. Só que no meio desse caminho para alcançar a felicidade, nós vamos encontrar os elementos materiais, que é muito natural. Nós não somos capazes de projetar para o mundo espiritual uma imagem que nós ainda não temos. Como é que você vai pensar num ambiente completamente desmaterializado, vivendo um estado de plenitude e felicidade que nós ainda não conhecemos, se nós vivemos no mundo material com prazeres materiais? Então é muito natural nós analisarmos, né, vermos esses relatos, não de uma forma cômica, de uma forma infantil, mas baseado naquilo que nós compreendemos. Nós vimos, por exemplo, na novela A Viagem, né, quando no fim da novela, já dando um spoiler para quem não viu, mas a novela A Viagem também ela quase que nem Ghost, né, já passou acho que umas 3 vezes. Mas mostrava-se no final, quando o Otávio, né, o advogado, e a Diná se encontraram no plano espiritual para viverem ali o seu grande amor, eles chegaram num lugar onde tinha um gramado maravilhoso, com um coelhinho branco pulando. Né? Então, assim, na imagem dos nossos produtores, né, dos nossos cenografistas, né? Então, eles criam uma imagem baseado naquilo que nós temos no mundo físico. E até mesmo com Deus é assim. Não é assim, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e nós fazemos o papel contrário, nós fazemos com que Deus se pareça com os homens e não nós nos pareçamos na essência com Deus? Exatamente porque nós não compreendemos ainda essa essência, mesmo que nós sejamos formados dela. Por isso, então, é muito difícil, né? E da mesma forma também o inferno, o lugar de tanto sofrimento, a gente sempre vai colocar o sofrimento baseado naquilo que nós estamos vivendo. Muitos filmes trazem ideia de sofrimento com pessoas sendo cortadas, chicoteadas, esquartejadas e tudo mais, porque é exatamente esse tipo de sofrimento físico que nós vemos aqui no mundo material. Aquela ideia de queimar uma pessoa, né, de incinerar aquela pessoa, a gente vê no inferno dessas imagens, também ali, né, fogueiras, caldeirões e tudo mais. Ou seja, nós levamos para o inferno aquilo que nós vemos de sofrimento aqui no mundo material. E no sentido de céu, no sentido do paraíso, não é diferente. Se eu valorizo que o prazer do alimento, o prazer da sensualidade, o prazer da riqueza material, para mim é o mais importante aqui no mundo, naturalmente que eu vou imaginar que quando chegar no mundo espiritual eu vou encontrar as mesmas coisas. Então por isso que a gente percebe assim, que nós vamos fazendo essas interpretações baseadas na nossa realidade. E é nisso que a gente vai trazer para cá então para nós. Aqui no nosso Livro dos Espíritos, essa interpretação agora, essa resposta que os Espíritos trazem a partir dessa colocação de Kardec. Né? Dudu colocou, né, ao sofrimento da carne e o sofrimento do espírito relacionado à consciência que esse espírito leva daqui. Né? Então tudo isso, mas o detalhe, Dudu, que a gente percebe nesses relatos que falam do inferno, é que você não tem a preocupação do estado moral do espírito. É a dor física diretamente. Né? Você vai chegar no mundo espiritual, você vai ter demônios com tridentes te furando, te torturando e tudo mais, sem pensar assim, mas peraí, mas qual é o que sente aquele espírito moralmente, além da dor física apenas, né? Por isso a gente tem essa limitação de interpretação. O Tete colocou, né, Deus não devia ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Né? Claro que sim, né? Então a gente só mudou a interpretação nesse sentido, né? O soldado colocou, né, há uma correspondência entre mundo material e espiritual, porém no espiritual os ambientes são distintos, né, difere do mundo material, particularmente na Terra, na qual os bons e os maus ficam misturados. Né? Deixa eu ver aqui. Sim, né, aqui a gente... Aí depende também, né, soldado, porque quando a gente fala os bons e os maus, quem são os bons e quem são os maus exatamente? Né? Porque a gente tem que lembrar aqui que no nosso mundo material... Não, eu entendi, soldado, entendi. Né? A gente pensa assim, né, porque aqui no nosso mundo material, com exceção dos missionários, a gente fala assim dos habitantes
dos habitantes do mundo mesmo, nós estamos no mundo de provas e expiações. Portanto, todos aqui, com grau maior ou grau menor, está passando por provas e expiações. Né? Então eu posso ter ali as minhas expiações um pouco mais leves do que o outro, mas eu sou habitante desse planeta. No meu documento mostra que eu sou habitante aqui do planeta. Então o outro não, o outro traz o passaporte de transição. Ele veio para cumprir a missão e depois ele vai embora. Né? Agora aqui no caso de provas e expiações, todos nós estamos no mesmo barco. Quando for ali o espírito for, digamos assim, promovido, né? Promovido a uma condição melhor, ele vai viver num ambiente compatível com a sua nova natureza. Então, assim, na verdade, os bons e os maus misturados, na verdade, todos nós fazemos parte do mesmo grupo. Né? Então, é a faixa que nós nos encontramos ainda em termos de evolução. Né? Deixa eu ver aqui. Todas as partículas são divinas, né? O corpo é o templo sagrado, né? E será sempre assim. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá então. Ó. Na questão aqui que a gente estava falando, então, na questão 1016, eu trouxe para vocês toda essa introdução. Bom dia, Cléo. Para a gente formar, né, essa imagem geral do mundo espiritual para nos ajudar para entender exatamente por que Kardec pergunta isso. Né? Em que sentido se deve entender a palavra céu? Quando ele perguntou isso, né, Kardec naturalmente ele tinha ali aquela visão muito mais cristã do que de outras religiões. Porque certamente ali era muito difícil você ter artigos, pesquisadores, né, que publicassem obras de fácil acesso que falassem sobre cada religião. Hoje a gente tem a internet aqui e acha rapidamente aqui 10 visões diferentes sobre o céu. Por isso, então, para nós agora, essa pergunta faz muito mais sentido. A partir daquilo que nós vimos, em que sentido se deve entender a palavra céu? A resposta para nós. Crês que seja um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, né? Os Campos Elíseos, né, era o paraíso dos gregos, né, da mitologia grega. Né? Aqui em São Paulo, inclusive, tem ali um bairro chamado Campos Elíseos. Né? Então, crês que seja um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados e confundidos, sem outra preocupação que a de gozar a eternidade, na eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então mostra aqui, né, que quanto mais elaborado for para nós ali seria ali no caso, né, Chico Tex, seria confrontar os dogmas da igreja, né? Não atacar a igreja, mas os dogmas. Né? No livro O Céu e o Inferno, ele aborda bastante isso, né? Sobre o céu, inferno, purgatório, ele traz ali um detalhamento, né? Mas a ideia é trabalhar o dogma, não a instituição. Né? Deixa eu ver aqui, Dudu colocou, a gente vê essa leitura e vê tanta coisa dogmática, né? Às vezes até coisas absurdas, mas a cultura deles vem de muito tempo atrás. E o respeito a eles deve ser mantido, pois cada um leva o melhor de cada um, né, que acompanha a sua fé, a sua religiosidade. Né? Mas o que a gente pensa, né, até mesmo nós, estudantes aqui da doutrina espírita, nós também temos uma dificuldade de interpretar o mundo espiritual da sua forma mais correta, porque nós não temos como separar a nossa visão material do mundo com essa ideia de prazer e felicidade no mundo espiritual. Né? Tanto é assim que a gente pensa assim, olha, para mim o paraíso vai ser eu chegar no mundo espiritual, estar habitando uma colônia, encontrar um trabalho que eu possa ajudar as pessoas. Por quê? Porque um trabalho que ajuda as pessoas é algo que me traz prazer hoje. Então eu acho que eu chegar no mundo espiritual e começar a estudar, e começar depois ali a estudar e a trabalhar, e encontrar as pessoas ali meus amigos, as pessoas que eu amo e tudo mais, para mim esse é a colônia ideal. Só que na verdade eu também não me preocupo a respeito da minha evolução
íntima da minha transformação interior. Então vocês percebem que até mesmo nós transferimos para o mundo espiritual aquilo que nós fazemos agora. Você trabalha no centro espírita, você participa de uma obra social. Bom dia, mami. Você participa de uma obra social, você tem ali os seus grupos de estudos, você faz aquilo que você gosta. Aí você vai chegar no mundo espiritual, né, continuando, né? Você trabalha aqui com alguma coisa, por exemplo, você faz um trabalho em que você é professor. Aí você pensa assim, nossa, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou trabalhar com evangelização, eu vou pegar todas aquelas crianças que estão aí, aqueles espíritos ainda naquela condição de criança, e vou trabalhar com eles. Quer dizer, o que mudou exatamente na minha visão do mundo físico para o mundo espiritual? Continuou a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi me afastar dos sofrimentos aqui do mundo melhor, do mundo material. Mas aquilo que eu vou fazer no mundo espiritual continua igual. É a nossa visão ainda, a dificuldade que a gente tem de separar as duas coisas. Né? Essa que é a parte mais importante. Né? Essa falta de lógica, né, Tic-Teco, ela vem exatamente por falta de uma visão clara das coisas, né? Porque nós ainda vivemos, né, nossas crenças, as nossas fantasias, né? Então, inevitavelmente, a gente acaba tendo dificuldade de tirar aquilo que para nós é bonito e prazeroso e usar apenas a lógica friamente, né? Deixa eu ver aqui, André colocou, eu fiquei triste, né? Vou ter que pensar sobre isso. Pois é, André, mas assim, esse é um bom caminho. A gente pode até ter uma dificuldade de fazer a interpretação correta do mundo espiritual. Mas o fato de nós pensarmos naquilo que para nós proporciona realmente a felicidade do espírito, isso já é para nós um bom caminho. Porque ali depois nós passaremos, então, a conhecer de fato esse estado verdadeiro de plenitude do espírito. Né? Mas inicialmente nós temos que passar por essa transformação gradual. Então a gente vê que chegar no mundo espiritual não é simplesmente você mudar, você esquecer completamente aquilo que você era e depois começar a viver uma nova realidade. Você vai levar essa realidade com você e depois gradualmente você vai transformando. Mas o fato de nós já pensarmos assim, o fato de nós já estarmos aqui, já planejando essa sequência no mundo espiritual, vendo ali uma vida produtiva, uma vida equilibrada, uma vida em que nós sentimos de fato aquilo que nós entendemos como prazer do espírito, o fato de nós vivermos isso agora vai ser uma adaptação muito mais fácil e muito mais rápida. Muito mais difícil de quem vive voltado plenamente aqui para a vida no mundo material, com seus prazeres, com suas dores e seus equívocos, e depois chegar no mundo espiritual acreditando que vai achar uma outra realidade. Ele vai continuar vivendo exatamente isso. Então, para todos nós levaremos toda essa bagagem de conhecimento e de interpretação do mundo material para o mundo espiritual, e lá então nós passaremos por essa transformação. Aí, como eu falei para vocês, vai depender muito então da proximidade que nós estamos dessa realidade do mundo espiritual, ou da distância. Aquele que está mais distante, naturalmente, vai sofrer muito mais. Aquele que já está um pouco mais perto, já direcionado, focado nessa mudança, já vai ter ali pelo menos a propensão para isso. Vai ser muito mais fácil, muito mais rápida a adaptação. Né? André Luiz, mais uma vez, né? Falo sempre aqui de André Luiz porque a gente tem ali ele como referência da sua história. Né? Então, ele foi a mesma coisa. Ele voltou para o mundo, quando ele desencarnou, ele levou com ele a sua realidade material. E olha o que ele encontrou. Já Frederico Figner, no livro Voltei, quando ele desencarnou, ele levou com ele a sua realidade. E o que ele encontrou? Certamente ele encontrou ali amigos, encontrou um ambiente mais equilibrado, mas o seu estado de espírito ainda era aquilo que ele vivia. Tanto é assim que somente no final do livro, mais um spoiler, foi quando ele sentiu realmente ali irradiar de dentro dele a luz. Porque ele ficava constrangido, né, conforme ele relatava, quando ele via aqueles espíritos mais já desenvolvidos, próximos a ele, que irradiavam aquela luz, e ele ficava ali aquela sombrinha ofuscada, né, que não brilhava nada, não irradiava nada, até que depois de um tempo ele começou a perceber, naquele tratamento daqueles padres, vocês lembram? Que ele começou ali a ajudar aqueles padres que estavam um pouco mais rebeldes e tudo mais. Aí então ele fez uma prece em direção a eles e começou a perceber aquela luz sendo irradiada. Rapidamente ele começou a agradecer pelos espíritos que estavam irradiando aquela luz. E aí disseram para ele, não fomos nós, foi você. Então ele foi para o mundo espiritual
embora já com essa tendência, com esse direcionamento para esse estado mais equilibrado, mas ele levou consigo aquela bagagem ainda da personalidade, daquela posição que ele tinha aqui no mundo material, né? Tipo, né, aquela ideia de você chegar e dizer, não, eu era presidente do centro espírita, tá tranquilo. Né? E na verdade ali ele era apenas alguém fazendo uma função administrativa que não representava necessariamente a sua elevação espiritual. Então André Luiz levou consigo a sua realidade, encontrou aquele ambiente tão dramático. Frederico Figner levou também a sua realidade. Encontrou aquele ambiente melhor, mas ele notou ali a sua dificuldade de se adaptar a essa realidade. E nós levaremos a nossa realidade. Agora vem a questão, né? Qual é a realidade dentro de nós? O que é possível nós fazermos agora para já mudar essa realidade? Né? O soldado colocou, né, títulos que exaltam orgulho e vaidade. E nós somos tão fraquinhos para isso, né? Qualquer sopradinha assim na orelha a gente já fica todo cheio de floreios, né? E na verdade é uma grande decepção. Só se desilude quem se ilude, né? A esmagadora maioria, tic-tac, eu colocaria. Porque realmente a gente chega com essa ideia, né, de posição e tudo mais. Né? Mas essa humildade, né, que é necessária ser desenvolvida, acompanhada com um bom conhecimento, é esse bom caminho que nós vamos encontrar. Né? André colocou, né, me lembrei do que levou os livros de Kardec para debater algumas questões que não concordava. Né? Eu não lembro dessa história, André. Não me lembro. Depois você coloca para nós. Né? A Dídima colocou, né, ele para mim, André, é uma das provas mais exatas da dificuldade de se autoconhecer. Né? O livro Voltei me deu essa certeza a mais. Né? E tantos outros também que nós encontramos. Né? Isso, procura que eu não lembro. Levou o livro para debate? Não me recordo. Depois você me traz, eu quero saber. Então aqui, né, Kardec então recebeu como resposta falando exatamente sobre isso. Né? O espaço, esse céu então é esse espaço universal habitados por espíritos, né, que gozam de todas as suas faculdades, sem as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Né? Então essa é a realidade deles. Nós vamos aqui para Miramês, para acompanhar aqui o seu raciocínio. Irmão Jacó era Frederico Figner, né, Brasil? Voltei. Mas eu não lembro de que o debate que a Andrea estava comentando. Depois a gente aguarda ela encontrar para nós ali, encontrar para nós esse artigo. Bom, o artigo aqui intitulado Céu, de Miramês. Vamos lá. A palavra céu ressoa sempre na alma do homem como se fosse um lugar dos eleitos, para os sábios, para os santos e anjos, em posição de adoração a Deus sem nenhum objetivo. A própria razão discorda dessa ideia, visto que o trabalho é função permanente de Deus e Cristo. Céu é sinônimo de trabalho, de ação permanente da alma em todos os segmentos da vida. Como acreditar em um céu onde não existe movimento? Na verdade, o céu, como também o inferno, está dentro de nós, e os seus valores podem ser despertados pelo Evangelho, surgindo aí a compreensão, e esse céu nos dá alegria na eternidade, por ser baseado nas leis eternas de Deus. O que chamas de céu pode se referir aos mundos superiores. Em toda parte em que existem espíritos puros, aí se encontra o céu. Jesus andou entre os homens neste mundo de provações e expiações, mas vivia no céu, que ele mesmo criou para seu conforto, conquista da sua alma iluminada. Ele nos ensinou como despertar esse paraíso em nós. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aqui uma passagem do Evangelho de Marcos. O Mestre eliminou o costume de demonstrar amor a Deus por intermédio de oferendas, sacrificando animais e ofertando coisas materiais a pretexto de aplacar a fúria do Criador, que é Deus de amor. Ele condensou os 10 mandamentos, reduzindo-os a apenas 2, mostrando a simplicidade com que devemos amar o Ser Supremo. Quem seguir esses 2 mandamentos, praticando essas verdades, estará definitivamente no céu, junto aos anjos de Deus,
respirando o verdadeiro alimento que se chama amor. Não podemos, certamente, criticar nem julgar quem acredita em um céu material, em um lugar definitivo, cercado por poderosos espíritos, onde poderiam adentrar somente os eleitos. Eles precisavam dessa definição, onde a verdade vinha encoberta de letras, envolta em panos que dificultavam a sua compreensão. No entanto, é chegado o momento de cair o véu e o sol começar a aparecer na cidade do coração, para melhor entendimento da consciência. A doutrina espírita é Jesus voltando a nos falar do verdadeiro céu dentro de nós. E é esse céu que devemos despertar para a eternidade. A palavra céu significa a felicidade, que a alma deve conquistar, mas não a comprando, nem vendendo, porém conquistando-a pela maturidade. Se queres sentir o céu no teu coração, dá curso novo a tuas intenções. Reforma tuas disposições velhas, que desconhecem o amor, e vive na caridade permanente contigo mesmo e com os outros. Somente existe céu onde há paz de consciência, onde há luz no coração. Quem despreza o Cristo toma rumos diferentes da fraternidade. Né? Então, essa passagem aqui também, nesse último trecho, que, como eu falei para vocês, que nós projetamos o plano espiritual das colônias mais felizes num lugar onde a gente pode trabalhar, estudar, encontrar com amigos, ter liberdade de ir e vir e tudo mais, aqui Miramês ele chama atenção, né, que na verdade a felicidade, esse céu, é dentro de nós. O local onde nós estaremos é muito relativo. Eu posso sim estar nessa colônia fazendo essas atividades, como eu posso estar aqui entre os encarnados trabalhando em benefício, né, das necessidades, da felicidade dos homens. Eu posso estar aqui encarnado, como foi colocado aqui por Miramês, que Jesus vivia entre os homens, mas ele estava no céu, porque foi uma conquista que ele teve. Então a gente tem que se preocupar muito mais com o nosso céu interior do que com o céu exterior que nós vamos habitar. Porque é assim que nós projetamos, né? Então a gente vê, como foi o caso que eu falei para vocês, né? Dos filmes que ajudam a ilustrar aqui o nosso entendimento. Então a gente, filmes e novelas, né? No caso das novelas, a gente vê então na novela, fugiu o nome, acabei de falar dela. Me fala o nome da novela, gente, acabei esquecendo. Acabei de falar nessa novela, não é possível. A Viagem, obrigado, Andréia. Acabei de falar, né? Era impressionante. Então, assim, na Viagem, o que a gente via? Os personagens que estavam naquele estado mais de equilíbrio, todo mundo ali caminhando naquele lugar bonito e coisa e tal, mas a gente nunca se perguntou como eles estão se sentindo para merecer aquele lugar. O que eles fizeram em termos de transformação? Qual foi a vida que eles viveram e as transformações que eles empreenderam para estar vivendo aquilo? Então a gente se preocupa para onde a gente vai e não como a gente vai. E aí então a doutrina nos chama atenção. Essa questão de onde é muito relativa. Nós podemos estar vinculados às mais variadas colônias e ambientes e tudo mais, mas o que interessa é como nós vamos para lá. E esse como depende muito do trabalho interior que a gente vai fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque eu, André, posso estar aqui pensando já, né? Porque eu vou para uma colônia, eu vou estudar, vou trabalhar, vou encontrar alguém, papapá, papapá. E aí quando eu chego do outro lado, estou ali com lama até o joelho, dizendo, bonito os seus planos, né? Pena que você não fez por merecer. Porque a minha preocupação era para onde eu ia e o que eu ia fazer, mas não como eu estava para poder merecer aquele lugar. E a gente acaba vendo isso também, né? As pessoas projetando céus com mais variados cenários, né? A gente vê assim o céu do muçulmano, por exemplo, com aquelas arquiteturas belíssimas, né, da cultura islâmica. A gente vê ali os cristãos com aquelas catedrais enormes. A gente vê ali os orientais projetando também aquelas estruturas, plantas, animais e tudo. Mas ninguém pergunta, peraí, mas você está preparado para ir para esse lugar? Porque em termos de criatividade e decoração, nota 10, né? Mas em termos de transformação moral. Por isso, então, essa ideia do céu e do inferno dentro de nós, ela é extremamente relevante. Não adianta a gente construir um cenário
um ambiente onde nós acreditamos que a felicidade vai estar presente, se dentro de nós estamos ainda presos às nossas imperfeições. Essa é a grande diferença. Né? Exatamente, né? Qual é o preço do bilhete que você vai pagar para ir para lá? Não tem bilhete lá. Ou você vai por merecer, lá é meritocracia pura, né? Não tem assim aquela coisa, não, mas é que eu era, né? Eu era do centro espírita tal, eu era ali da JDE, ali onde a gente estudava. Né? Será que eu não mereço? Não, não merece. Já fui em uma colônia onde moram 2 irmãos meus, né? Fui consciente, sabendo que meu corpo estava em casa, né? Me deixaram o burrão velho ficar lá só 15 minutos, né, Brás? Rápido, escoltado ainda, né, Brás, para não fazer arte. O soldado colocou, né, para estar no céu é preciso ser um anjo, né? Quem não quer o céu tem a opção de ficar no inferno, né? Se assim desejar, né? Simples assim, uma questão de escolha, uma questão de livre-arbítrio, né? Deixa eu ver mais aqui, pessoal, só um instantinho. Olha só, a gente ficou aqui quase 1h30, 1h15 aqui agora, quase mais de 1 hora já, só falando dessa ideia do céu. Para vocês perceberem como as coisas são, né, profundas, quando a gente vai buscando argumento, a gente vai buscando essas respostas, né? Não me queixo não, viu, André? A gente está assim, tá ótimo o papo. Questão 117, Kardec dá uma continuidade nesse mesmo raciocínio. Ele diz assim, né? Disseram alguns espíritos habitar o 4º, 5º céu, etc. O que entendiam por isso? Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então eles respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles as palavras 4º, 5º céu, 4º, 5º céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, a felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele o inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que está no Tártaro. Né, o pagão no sentido da cultura greco-romana. Né? Então ele diria que está no Tártaro, porque o Tártaro é esse inferno, e ao mesmo tempo você tem os Campos Elíseos, que é o paraíso. Kardec então faz um comentário. Aqui, naturalmente, essa resposta ela foi trazida de acordo, tendo por princípio que os espíritos que responderiam a essas questões estão esclarecidos. Mas para outros, como nós já estudamos sobre isso, eles falam realmente que eles estão no inferno. Porque eles veem, eles sentem essa tortura. E eles são inclusive induzidos a acreditar nisso no sentido de condenação eterna. Né? Então, tem essas questões. E um outro ponto importante também é que muitas vezes nós encontramos espíritos esclarecidos, trabalhadores do plano espiritual, mas que estão vinculados a outras religiões, como missão de esclarecimento e de amparo. Então nós encontramos um espírito, por exemplo, ligado à Igreja Católica, que ele é ali um grande missionário e tudo mais, vai trabalhar. Aí então ele vai, através da intuição, através da comunicação mediúnica, ou a comunicação enquanto o espírito se desdobra, por exemplo, né, nada ostensivo, para não assustar aquele fiel, ele vai falar então sobre o paraíso, ele vai falar sobre os santos, porque é exatamente a linguagem que aquela pessoa compreende. Você não vai desmontar, desmanchar, destruir a crença que ele tem naquele céu, no sentido de felicidade, e compreendendo quais são as mudanças que ele precisa fazer para poder chegar nesse céu. E esses espíritos, por mais esclarecidos que eles sejam, eles falam naquela linguagem. Assim como um espírito que é missionário, vinculado ao Islã, ele vai falar com o muçulmano, falando sobre esse paraíso, sobre as promessas do paraíso, mas o foco sempre vai ser: as pessoas boas vão para o céu, as que não são boas não vão. Ou seja, há a necessidade sempre da transformação moral. A linguagem que é utilizada, nós percebemos que, independente das imagens que são projetadas na mente daquele fiel, porque é parte da sua crença, a essência de transformação moral é sempre a mesma. Uma pessoa que não é boa, independente da religião, ela nunca vai conseguir chegar nesse paraíso. Porque o paraíso é destinado para os bons.
O paraíso é destinado para aqueles que são considerados santos, para aqueles que são considerados puros. Né? Só um instantinho, pessoal. Pronto. Então é sempre considerado. Então percebemos que a essência é sempre a mesma para todos. E é isso que é mais importante. Kardec faz um comentário a esse respeito. Vamos a ele. Exatamente, né? E cada um vê esse pai de uma forma diferente. E os espíritos esperam que nós amadureçamos dessa forma. Até nós espíritas. Nós, assim, orgulhosamente dizemos, né, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que a gente entende disso? O que é isso exatamente? Como é que nós imaginamos Deus? Se pegar para um espírita e perguntar assim, desenha Deus, como é que ele vai desenhar? Aí cada um vai querer projetar uma imagem de Deus de acordo com a sua bagagem cultural, a sua bagagem de crenças. Mas na essência o importante é você pensar nesse Deus, essa inteligência suprema, como sendo ali a perfeição absoluta, o que é que todo mundo vê. Embora coloque Deus às vezes com uma personalidade um pouco mais humana, né? Que Deus vai acolher aqueles que são os fiéis e vai desprezar aqueles que não são, que Deus vai punir uns e Deus não vai punir outros. Então nós fazemos as interpretações de acordo com as nossas paixões e limitações também. Manda, Dudu. Então, assim, é bem interessante a gente perceber que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua interpretação, né? Rapidamente, que chegou para nós aqui uma comunicação de um irmão do plano espiritual, Antônio Vieira. Seja muito bem-vinda. Diz para nós assim, né? O prana suave que me envolve, que ilustra imagens que me traz a vida plena ao meu corpo espiritual, onde as maçãs, os figos, as uvas são coloridas, onde o coelho, o cachorro e a borboleta são lindos poemas que escutamos através do poeta que sabe colocar a letra certa na escrita certa. O meu corpo hoje flutua, num estado de extrema posição, de frente para um azul dominante e lindo. As nuvens que se formam nos desenhos formados e arrumados, trazendo as imagens que nós construímos e queremos ver. Aquela grama alva que eu posso pisar, como aquele tapete suave e leve que um dia eu vi na minha sala. Ah, como é delicioso, como é tão perfeito, tão iluminado ver essa visão que hoje posso ter do meu céu íntimo, o céu que eu posso colocar a qualquer hora dentro de mim. É só sentir, é só imaginar e perceber que eu posso ver tudo lindo, posso sentir e ver o meu céu. Antônio Vieira. Não podia ser mais preciso, né? A construção que nós fazemos dentro de nós do nosso próprio céu. As nossas lembranças, os nossos valores, as nossas construções. Cada um tem o seu próprio céu, né? Não podia ser mais perfeito, né, Brás? Para mim aqui foi a ilustração, a cereja do nosso bolo. Né? Então, obrigado, irmão, pela participação, pela forma, né, como trouxe para nós essa visão tão clara e tão precisa desse paraíso dentro de nós. Né? Deixa eu ver aqui. Pois é, tá vendo, André? Tá no caminho certo já. Você não sabia, mas já estava fazendo certo. Viu só? Né? André aqui, a outra André também a mesma coisa, né? Vê o céu em tudo. Né? Tem uma música, eu já comentei sobre isso com vocês, quando nós estudamos, né? Tem uma banda chamada Live, que é uma banda de rock, né? Uma banda muito bacana. E é muito interessante que numa das músicas que eles cantam, a letra é assim, né? Eu vejo o paraíso quando eu vejo minha filha. Que no caso, né, era uma bebezinha, né, que tinha acabado de nascer. E aí então ele falava que ele viu o paraíso ao ver a própria filha. Ou seja, cada um tem ali dentro de si próprio o paraíso, né? Aquilo que construiu. Porque ao mesmo tempo, meus amigos, é importante a gente lembrar, a partir desse relato, né, que esse irmão trouxe para nós, nós podemos pensar no inferno também. Lembra aquela imagem que a gente tem naquele pesadelo que nunca termina? Quando a gente fala do espírito que se encontra, né, nessa faixa de sofrimento no plano espiritual, quando ele traz ali a culpa, quando ele traz a dor, quando ele traz ali o medo,
e ele então fica vivendo aquela imagem projetada na sua mente o tempo todo. Enquanto nós temos ali, né, o gramado, o azul, o céu, aquela saudade, aquela alegria, o outro vê o medo, o tormento, a perseguição. Nós vemos claramente isso agora na definição interior do que é o céu e do que é o inferno. Independente de onde você está. Porque nós podemos pensar aqui mesmo no mundo material, você pode ter uma vida bem estruturada materialmente, você ter uma condição financeira segura, você viver num ambiente feliz, não significa que você vai ser feliz. Quantas vezes nós vemos pessoas cometendo suicídio dentro de mansões, dentro de condomínios luxuosos? Quantas vezes nós vemos pessoas humildes vivendo ali, né, muitas vezes com situações difíceis, mas com um sorriso no rosto, com aquela alegria no coração? Ou seja, até mesmo aqui no mundo material, nós vivemos o nosso céu e o nosso inferno dentro de nós. Aquelas famílias, né, em que você tem ali aquele ótimo emprego e de repente dentro de casa você tem uma relação infeliz, você tem um filho drogado, você tem uma doença que te atormenta. Ou seja, tudo aquilo que você tem em termos de riqueza, em termos de patrimônio, perde completamente o valor se você não tiver o céu estabelecido dentro de você. E levando para o mundo espiritual não é diferente. Não adianta nós esperarmos mais uma vez para onde nós vamos. A pergunta é como. Porque aí sim nós levaremos conosco a bagagem que nós trazemos. E esse céu, ele é muito particular, ele é muito íntimo. E até mesmo assim, com o passar do tempo, nós vamos mudando também, como eu disse no início, né? Assim que nós vamos amadurecendo e vamos ali desenvolvendo melhor os nossos valores, esse nosso paraíso íntimo também vai se transformando. Porque nós vamos vendo a vida e vendo o mundo por uma outra perspectiva, mais madura, mais correta, mais desprendida. Né? Um céu só para mim, né, Tic-Tac? Um céu só para você. Um céu todo meu, exatamente. Né? Bem legal essa colocação. Bem bacana, é isso mesmo. Né? O céu todo para mim. Por que ele é todo para você? Porque foi eu que fiz. E ao mesmo tempo você vai ter o inferno todo para você. Porque foi você que fez. Meus amigos, encerrando por aqui. Tem aqui o comentário de Kardec a respeito dessa questão do sétimo céu, que é um comentário até um pouquinho longo aqui. Um pouquinho longo não, né? Um texto que vai demandar de nós aqui alguns minutos para ler e depois fazer aqui a interpretação. Então, obviamente, a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, né? Eu juro para vocês que eu pensei assim, bom, falar de céu, eu vou ler aquilo rapidamente, vou falar 15 minutos e depois a gente passa para a próxima, né? Ficamos o nosso estudo inteiro falando sobre isso, e se deixar a gente fica mais um pouco ainda. Né, para a gente ver quanta coisa importante tem, para a gente construir esse raciocínio, desenvolver esse nosso raciocínio a respeito desse relato. Né? Zé Mulato e Cassiano tem uma letra, Meu Céu, muito linda, né? Bacana, Brás. Não conheço os compositores não, mas certamente ali também deve ser, né, poética como essa que nós recebemos. Mas é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. No nosso próximo estudo, nós estaremos na 117, nos comentários de Kardec, e também aqui lendo os comentários de Miramês.